Queridos, estivemos aqui ontem, primeira ministração, no tema geral, na tua luz, vemos a luz, e ontem nós estivemos tratando de um primeiro problema que impede o homem de alcançar o alvo da sua existência. É importante nós entendermos, refletirmos, considerarmos que Deus nos criou com um propósito eterno. O Evangelho, na verdade, é o resgate de Deus ao homem, que tendo sido criado à sua imagem e semelhança, que tendo recebido o sopro divino, o próprio Espírito de Deus para dentro dele. Lembram que quando Deus criou o homem, ele o cria do pó da terra, não é isso? E Deus então sopra nas narinas do homem, como diz a Escritura, o fôlego de vida. Mas cuidado para não confundirem o fôlego de vida com o sopro, com esse ar que você respira. Não, na verdade, o próprio Deus, ele não pode possuir ar, nem pulmões como nós temos. Isso aqui é uma necessidade da criação. Deus, ele é o ser absoluto, ele é a própria vida. E logo quando Deus sopra para dentro do homem, pelas narinas do homem, ele sopra o ruá divino. A palavra ruá em hebraico é espírito. Ele sopra o próprio espírito para dentro do homem. Logo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele traz consigo na sua existência o próprio Espírito divino. E esse Espírito divino, que é identificado com o Logos de João capítulo 1, ele é, na verdade, a vida que nos anima, a vida que traz à existência todas as coisas, é o próprio Deus. Deus não nos dá a vida no sentido de nos dar algo que não seja Ele mesmo. Ele próprio é a vida, logo Ele é a origem e é a causa de todas as existências. Só que este homem, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, tendo dentro de si o Espírito divino, este homem, ele caiu. Falamos ontem da queda do homem. E nós precisamos urgentemente lançarmos fora a ideia meramente dogmática da queda. Entenda isso. O que significa lançar fora a ideia meramente dogmática da queda? É porque, convencionalmente, a maioria dos cristãos, ao falarem da queda, eles reconstroem todo aquele quadro mítico de Gênesis capítulo 3, aquela imagem de um jardim, a imagem de uma serpente, de uma árvore, de um diálogo, de uma mordida num fruto, e etc. O que, na verdade, o que está lá está de acordo com a verdade de Deus. A questão é que lá está de modo figurado, e não somente Adão é o que cai em pecado, mas ali está representado a queda de toda a humanidade. Todos nós caímos em Adão, e todos nós, na nossa experiência, temos a nossa própria queda. A partir do momento que nós, ao ganharmos consciência, nós decidimos viver por nós mesmos. Decidimos viver para nós mesmos. Decidimos viver num mundo de ilusão. Ou seja, a queda, ela diz respeito ao desenvolvimento de uma consciência iludida acerca de si mesmo. Todas as vezes que nós, homens e mulheres do século 21, vivemos essa vida humana, terrena, na ilusão de que somos alguma coisa, de que podemos alguma coisa, nós estamos no espírito da queda. Afinal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz o quê? A morte. Por que traz morte? Porque traz a independência. O conhecimento traz a independência da vida. E por isso alguém pode falar assim: não, mas eu vivo para Deus, eu tenho minha vida dedicada a Deus. Ora, a grande questão é exatamente essa, é que nós não nos atentamos para o fato de que todas as vezes que nós deixamos de lado, ou deixamos em segundo plano o reino de Deus, e colocamos a nossa própria existência, a nossa própria vida, os nossos próprios planos, os nossos próprios ideais, e nós lutamos, nos entregamos completamente a eles, nós estamos
sendo independentes do Senhor e buscando, em primeiro lugar, o nosso reino e a nossa vontade, em detrimento ao reino de Deus e à justiça de Deus. Portanto, a queda é algo real, a queda é algo que todos os homens experimentam. Logo, as trevas, a ignorância é que nos impedem de nos lançar ao Senhor. Talvez você diga assim: poxa, eu tenho tanta vontade de me entregar completamente a Deus. Não no sentido de você viver 24 horas dentro de uma igreja, não. Mas é uma entrega de alma, de coração, de pertencimento, de união, de unidade, de comunhão com Deus. E você sente profunda dificuldade. Ora, onde está a dificuldade, senão no fato de nós não conseguirmos ver e enxergar quão preciosa ou quão precioso é o reino de Deus, quão preciosa é essa vida divina, é a comunhão com aquele que é a nossa vida, que é aquele que é o tudo para nós. Ontem, portanto, nós falamos acerca das trevas, da ignorância, da cegueira espiritual. Hoje, dando seguimento, o tema é: olhai para mim e sede salvos. Vamos tratar do segundo problema que nos impede de alcançar o propósito para o qual nós fomos criados. E este problema é o problema histórico-religioso sobre o objeto da nossa fé e sobre a natureza da nossa fé. Vou precisar que vocês prestem muita atenção, abram o coração e pensem comigo, porque se nós não conseguirmos compreender qual é o objeto da nossa fé, e nós não entendermos a natureza da nossa fé, nós vamos ficar 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, dentro de uma igreja, com meros ritos, mera religiosidade, né? Mera profissão de fé, mas sem um resultado real na alma. Afinal, o que nós buscamos? Não é uma experiência genuína, pessoal, de salvação? Todos nós não precisamos de ter uma experiência real, ou transformar aquilo que nós recebemos em palavras como experiência de vida? Ou vocês não têm esse desejo? Ou não é esse o objetivo da nossa fé em Deus e nós seguirmos o Evangelho? Então, essas duas questões, o objeto da nossa fé, qual é o objeto da nossa fé e qual é a natureza da nossa fé, são os problemas que nós hoje queremos tratar. Ontem, nós paramos exatamente na leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Eu vou pedir que coloque, por gentileza, aqui na tela, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Diz o texto bíblico: veio para o que era seu. Lembram-se? Ele veio para quem? Para o que era seu. E o que era seu? O mundo. O mundo. Quem disse que esse o que era seu é o mundo? Ora, os versículos todos anteriores, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que o verbo fez todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele, e que o verbo, que é a vida, é a luz dos homens, e ele veio então em carne, entrou no mundo, por ele criado. O mundo era dele, ele estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Por isso é dito que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o mundo que era dele, criado por ele, que lhe pertencia, olhou apenas e viu somente um nazareno. Não conseguiu ver em Cristo o Messias. E aqui se instaura uma grande questão: como pode o povo de Israel, pense comigo, dentro de uma tradição da Torá, uma tradição dos profetas, uma tradição que começa desde Abraão, Isaque, Jacó,
passa por Moisés, passa pelo Sinai, passa pelos 10 mandamentos, passa pela peregrinação no deserto, passa por todos os profetas, um povo que viveu mais de 1 milênio na espera, na expectativa. Se contarmos de Abraão, são 2000 anos de espera, um povo que estudava as Escrituras todos os dias, que lia a Escritura todos os sábados, que tinha os anciãos, tinha os sacerdotes, tinha o templo, tinha os mestres. Como pode agora tanto conhecimento bíblico e agora diante do próprio testemunhado pelas Escrituras, diante do próprio Messias, o cumprimento de toda a Escritura hebraica, como pode eles não reconhecerem a Cristo? Aqui se instaura um problema. Nós temos que nos perguntar sobre isso. Por que o povo de Israel olha para Jesus e não vê nele o Messias, sendo ele o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento? É porque o povo de Israel, eles tinham uma esperança no Messias, que não era o reflexo das profecias bíblicas, mas era a projeção dos seus próprios pensamentos e dos seus próprios desejos. Alguém pode dizer, mas isso é possível? Ora, não somente foi possível porque o povo de Israel rejeita Cristo, o mundo rejeita Cristo, mas sobretudo também o próprio cristianismo. Rapidamente, coloque na tela para a gente, 2 Coríntios capítulo 10, na verdade é 2 Coríntios capítulo 11, isso, exatamente, capítulo 11, versículo 4. Vejam, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, nós estamos falando que o povo de Israel, diante do Messias, eles não o reconheceram, porque eles esperavam um Messias, que não era com exatidão o Messias que veio da parte de Deus. Então eles aguardavam pelo Messias, mas a expectativa deles estava num outro modelo de Messias. Tratando-se da igreja, Paulo diz, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, é possível que o Jesus do cristianismo não seja exatamente o Cristo de Deus. Você tem que pensar isso, tem que se perguntar isso, tem que investigar essa questão. Se vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse alguém que prega outro Jesus, de boa mente o tolerais. Veja que Paulo não está dizendo para que você tolere quem pregue outro Jesus. Ele fala, estranho, porque eu Paulo, prego e anuncio o Cristo verdadeiro, e vocês me desprezam. Agora vem alguém, prega um outro Jesus, e a esses vocês toleram. Você tem a versão na linguagem de hoje desse versículo? Olha como agora fica mais claro para nós. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Esse é o sentido, né? Na outra versão fica um pouco difícil, porque as pessoas confundem geralmente o modo indicativo do verbo com o modo imperativo. A esses de boa mente o tolerais, aí parece que está ordenando, tolerem a esses de boa mente. Mas na verdade, quando fala tolerais, vós tolerais, é um fato, vocês toleram aqueles que anunciam outro Jesus. Então vejam que a própria Escritura, ela nos adverte ao fato de que o Cristo de Deus, que é o objeto da nossa fé, ele pode eventualmente não ser exatamente o Cristo de Deus, ou aquele em quem nós cremos pode não ser o Cristo de Deus. Ou seja, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos recebido ao longo da nossa experiência, pode ter deturpado a imagem do Cristo de Deus,
né? E nós eventualmente podemos ter recebido um Cristo corrompido, ou um Cristo misturado com as ideias humanas, com o sentimento humano, com os desejos mundanos, e isso na verdade nos desvia do foco da verdade. Por isso, a grande questão em João capítulo 1, versículo 11, quando diz, não é? Capítulo 1, versículo 12, quando diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a grande chave é a seguinte: primeiro, a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam ele, receberam o Cristo. Então nós só vamos experimentar a luz de Deus, a verdade de Deus, ela só vai resplandecer dentro de nós, nos iluminando completamente, quando nós recebermos o Cristo. Mas não pode ser qualquer Cristo, tem que ser o Cristo de Deus. Então primeiro é o objeto da nossa fé. Cristo é o objeto da nossa fé. Nós não temos outro fundamento, não temos outra fé senão a pessoa de Jesus. Agora, não basta você ter a Cristo por objeto de fé, é preciso que você o receba. A todos quantos o receberam. E aqui está a questão: qual é a natureza real da nossa fé? Se o objeto da nossa fé é o Cristo de Deus, agora a natureza da fé é que você o receba. Será que todos nós temos de fato recebido a Cristo? Essa é a nossa consideração essa noite. Você vai ouvir essa mensagem refletindo, pensando na sua própria experiência. Ao final não haverá apelo, mas você será chamado a uma resposta, a responder para você mesmo, se você de fato recebe a Cristo ou não. É possível que você diga: bem, se esta é a condição, logo eu não sei se eu quero receber a Cristo. É possível. Ou talvez você diga assim: bem, se este é o Cristo de Deus, eu não sei se eu quero bem esse Cristo aí, não é? Se eu quero esse Cristo. Então veja que a Escritura é clara quando fala do Cristo de Deus, que estava na eternidade com Deus, e um dia, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 5 em diante, esse Cristo se aproxima do Pai e diz: Pai, ou melhor, ele diz: Deus, sacrifícios e ofertas não quisestes. Veja que é o próprio Cristo dizendo ao Pai: sacrifícios e ofertas não quiseste. Isso já estava no Antigo Testamento muito claramente. Lembra lá quando o rei Saul ofereceu os sacrifícios das melhores ovelhas, quando é dito que Deus mandara destruir todos os rebanhos, e quando então Samuel vai até ele e fala o quê? Deus não se agrada de sacrifícios, antes ele se agrada de quê? Da obediência. E agora é dito que o próprio Cristo chega ao Pai e fala: Pai, olha, todo aqueles sacrifícios que estão lá nas páginas do Antigo Testamento, realizado pelo povo de Israel no templo, aqueles sacrifícios de animais, o Senhor Deus não quer sacrifícios e ofertas pelo pecado. Então, ó Pai, prepara-me um corpo, porque eu vou lá na terra e eu vou realizar a tua vontade. Prepara-me um corpo para que eu realize a tua vontade. E quando nós então chegamos ao livro de Filipenses capítulo 2, nós vemos todo o processo pelo qual esse Cristo passou para chegar até nós. Abra a Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, e leia comigo como diz o texto bíblico a respeito dessa encarnação e da obra do Cristo de Deus. Paulo diz: tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como nós poderíamos parafrasear esse texto? Poderíamos dizer assim: olha, Cristo, Ele é o caminho que nos conduz de volta ao Pai. Cristo é o modelo. Cristo, Ele tem uma disposição interior e do seu coração, e essa mesma disposição, e esse mesmo espírito, e esse mesmo sentimento deve tomar de conta dos nossos corações. Tende, portanto, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este é o Evangelho, queridos. Só recebe o Evangelho quem recebe o mesmo sentimento de Cristo, quem recebe o mesmo Espírito de Cristo, quem recebe a mesma disposição de Cristo. E que disposição é essa? Que Espírito é esse? Sendo Ele Deus, ou subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aí. Queridos, este é o Cristo de Deus. Sendo Ele o Todo-Poderoso, sendo Ele grande, sendo Ele Deus, Ele não julga, Ele não se agarra ao fato de ser Deus, não se aferra ao fato de ser Deus. Antes, Ele começa um processo de esvaziamento de si. Quando esse Cristo chega aos homens, quando Ele nasce aqui na terra, Ele nasce na menor cidade da Judeia. Poderia haver muitos outros lugares melhores para Ele nascer, mas não, Ele vai nascer não somente na Judeia, mas numa das menores cidades da Judeia, em Belém. E então Ele vai crescendo como um homem, como todo homem, na pobreza, nasceu numa manjedoura, e aos 30 anos, quando Ele aparece então ao povo de Israel, que os sacerdotes olham, que os homens olham, eles veem em Cristo um ser desprezível. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 1, que os gregos, eles buscavam sabedoria, por isso não podiam ver em Cristo, nada que o atraísse, e que os judeus buscavam sinais, buscavam maravilhas, e ao olharem para Cristo, eles viam apenas uma figura totalmente desprezível, uma figura que não viera montado num cavalo branco, não impunha o seu poder, não ameaçava os inimigos, não ameaçava Roma. Pelo contrário, toda a sua mensagem era mensagem de amor, era uma mensagem de graça, era uma mensagem de perdão, era mensagem de salvação, e aquilo tudo deixava os judeus muito frustrados, inclusive deixou até mesmo os próprios discípulos de Jesus frustrados, porque quando os discípulos de Cristo foram chamados para seguirem a Jesus, eles foram com aquela expectativa de que em algum momento da história o Messias haveria de se levantar e subjugar todos os inimigos. Eles queriam um Messias da força, um Messias da violência, um Messias do poder temporal, um Messias de um trono que pudesse distribuir cargos entre os seus discípulos. Eles pensavam num Messias político que pudesse trazer uma nova organização aos governos da terra, tendo Jerusalém como centro de domínio. Tudo isso a partir de uma leitura equivocada do Antigo Testamento. Mas de repente está lá o Cristo de Deus, dentro de um cenáculo, com seus 12 apóstolos, ou melhor, com 11 dos seus apóstolos,
E ele então simplesmente diz assim: é chegada a minha hora, é a hora em que eu serei preso, em que eu serei machucado, golpeado, serei ferido e eu vou morrer. Diz a Escritura que Cristo suava naquele momento gotas de sangue, seu semblante estava decaído, e os discípulos agora começam a olhar uns para os outros e a pensarem: olha, mas se ele, que é o Cristo, que é o Messias, está nessa condição, então nossa esperança do Messias foi por água abaixo. Se nós trouxermos essa imagem para os dias de hoje, eu pergunto: que tipo de Cristo as pessoas hoje em dia buscam? Um Cristo em fraqueza ou um Cristo em força? No cristianismo de hoje, o que as pessoas buscam? Um Cristo em fraqueza ou um Cristo em poder? Um Cristo em fraqueza ninguém quer. Mas por que o Cristo de Deus é um Cristo em fraqueza e não um Cristo em poder? Exatamente porque a grande obra que ele veio realizar é sujeitar o homem a Deus, é sujeitar o homem à vontade de Deus. Jesus não veio criar uma grande rebelião contra os seus inimigos, mas ele veio vencer os seus inimigos por meio de se entregar voluntariamente e sofrer para destruir o maior inimigo da humanidade, que é o ego. Os discípulos olharam para Jesus e eles então começaram a se entristecer diante daquela cena. E a tristeza dos discípulos não era uma tristeza porque estavam perdendo aqueles a quem ele amava. Era uma tristeza de quem tinha suas esperanças sendo perdida. Pensavam eles: ora, então, se ele não é o Messias, nós gastamos 3 anos da nossa vida entregue, seguindo, acompanhando, para dar nisso. Jesus então, vendo o coração dos discípulos, o semblante dos discípulos, ele diz: olha, não fiquem tristes, não turbem os seus corações, não fiquem perturbados. Quando vocês olham para esse Cristo em fraqueza, ele diz: se vocês creem em Deus, crede também em mim. Vocês precisam crer nesse Cristo em fraqueza, nesse Cristo que vai à cruz, nesse Cristo que se entrega, porque a morte é o único meio de o homem ser reconduzido de volta ao Pai. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, se vocês creem em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Ou seja, a maneira de o Filho nos levar de volta ao Pai é por meio da cruz. O Evangelho fala de um Cristo crucificado. Paulo vai dizer que ele nada quis saber senão acerca do Cristo crucificado. Isso porque a imagem do Cristo crucificado, para muitos pode parecer loucura. Imagine só agora os primeiros discípulos pregando ao mundo o Cristo crucificado. Aí falam para os judeus: olhem para o crucificado. E eles olham, e o que eles veem? Será que eles têm desejo, vontade de segui-lo, de amá-lo? Eles têm fé suficiente para crer num crucificado? Prega-se o crucificado para os gentios, imagine para os gregos, a grande tradição grega, filosófica, de grandes pensadores da humanidade. E os discípulos disseram: olhem para o Cristo, ali está a salvação das nossas vidas. E eles olham, eles falam: só pode estar brincando conosco, não há sentido em se crer num Cristo crucificado. Agora, em que consiste? Essa é a grande questão.
nesse Cristo crucificado? Qual é a mensagem que essa cruz nos anuncia? E esse é um ponto importante, eu quero que você pense comigo. Eu sei que isso às vezes ofende no primeiro momento alguns, e outros ficam sem compreender bem, mas dê a você mesmo a oportunidade de pensar sobre essa questão. O problema do dogma da fé no crucificado está exatamente em que nos ensinaram o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga amém. Aí você fica feliz, ele morreu pelos meus pecados, puxa, que maravilha. E ele então morreu para que nós tivéssemos vida. Aí você, glória a Deus, porque eu preciso dele para viver. Isso tudo é o Evangelho, isso tudo é maravilhoso. A grande questão agora é que você fala assim: como é que eu faço para ter essa salvação, para ter esse perdão, para ter essa vida eterna? Aí eles falam para você: basta que você creia nele. E qual que é a sua resposta? Você que está aqui essa noite nos ouvindo: ah, eu creio. Ah, então se você crê, você fará essa oração comigo. Repita comigo. Aí faz aquela oração de quem fala: Pai, obrigado pela oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu aceito a Jesus, eu recebo a Cristo, perdoa meus pecados, etc, tal. Aí fala: pronto, agora você está o quê? Salvo. Se você morrer, você vai direto para o céu. Bem, como isso foi pregado ao longo de 2000 anos, basta que você por um momento olhe com sensatez e com lucidez para o cristianismo. Não o cristianismo de Atos, do livro de Atos, não, daquela igreja lá não, mas da história, sobretudo dos dias atuais. Muita gente dizendo: eu creio em Jesus, mas por um momento pode ser que creia num Cristo, ou no Messias, ou num Salvador, que não reflita exatamente o Cristo da Bíblia, que, segundo diz Paulo aos Coríntios, quando você olha para o crucificado, ali está a loucura de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem na pregação do Evangelho, aprove a Deus salvar aqueles que creem no crucificado, que é a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Agora você olha para o cristianismo atual, que confessam a Cristo, a ter recebido a Cristo, olha para a experiência cotidiana, prática dos irmãos, dos crentes, olha para a sua própria experiência, e aí você fala assim: bem, eu já recebi Jesus, portanto eu já sou salvo. Isso é estranho à Bíblia. Vocês sabiam disso? Que essa ideia, se parar somente aqui, isso é algo muito estranho à Escritura, porque a mensagem do Evangelho é a seguinte: o Cristo de Deus veio, e ele se fez homem, e como homem ele viveu uma vida de amor ao Pai, de obediência ao Pai, e a sua própria vida era uma expressão de profunda negação de si, de profundo esvaziamento, e toda essa descida dos céus à terra, essa quenose, esse esvaziamento, era um morrer. A morte de Cristo, ela não acontece na cruz do Calvário, não, lá ela se consuma. Se nós formos ser bastante criteriosos, diríamos que a morte do Cordeiro de Deus começa na eternidade passada, mas basta pegarmos somente esse momento em que Cristo fala: Pai, prepara-me um corpo. E aí então, feito homem, ele abre mão da sua glória, ele se esvazia, ele se faz homem, e ele agora vai servir aos homens, e como homem ele vai sofrer a morte de cruz. Todo esse esvaziamento, até que no Calvário ele diz: Pai, está feito. Aqui está o protótipo da salvação. Jesus, homem, realiza em si toda a salvação de Deus nele.
E agora que ele morre e ressuscita, ele diz aos discípulos: agora vocês devem ir e devem pregar o evangelho a toda criatura. E qual que é a mensagem do evangelho? Vocês vão pregar acerca de Jesus, de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele enfrentou, todo o seu esvaziamento, todo o seu negar, toda a sua entrega, todo o seu amor, todo o seu altruísmo. E agora vocês vão convidar as pessoas a olharem para este Cristo crucificado. E você vai fazer a seguinte pergunta: vocês querem ser unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição? A pergunta não é se vocês aceitam a Jesus. A pergunta é: vocês querem ser unidos a Cristo quanto à sua morte e quanto à sua ressurreição? Ou seja, quantos se fizerem discípulos do Cristo de Deus, lembre-se, o Cristo de Deus é um Cristo em fraqueza, é um Cristo que abre mão de si, é um Cristo que se esvazia, é um Cristo que se entrega, é o Cristo que não somente pregou a não violência, como ele próprio viveu na carne a não violência. Ora, ele poderia reagir do modo como ele quisesse. Lembra do momento em que ele estava sendo preso e Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado chamado Malco? Que reação bonita de Pedro. Pedro é maravilhoso, porque Pedro é inteligente, Pedro ele é forte, Pedro é destemido. Aqui não vão desonrar, ofender, humilhar o meu Senhor. Pedro reage. Jesus então fala: Pedro, guarda a sua espada. Será que se eu quisesse eu não poderia invocar ao Pai agora? Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Se uma legião for formada de 6.000 anjos, 12 legiões dá quanto? 72.000 anjos. Poderia ou não poderia? Mas não é o que nós desejamos que ele faça hoje? Quando nós desejamos que ele faça isto hoje, será que nós estamos crendo no Cristo de Deus? Ou estamos crendo num Cristo projetado para satisfazer os poderosos ou aqueles que são desejosos de poder? Pedro embainha a tua espada. Eu poderia suplicar ao Pai, ele enviaria aqui 12 legiões de anjos para me defender, mas agora ele se entrega completamente. Não somente ele pregou a não violência, como ele viveu na carne, na experiência não violência. Disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, que não deveríamos ser resistentes aos nossos inimigos. E agora que esse Cristo está manifestado ali na cruz, é dito: se você olhar para esse Cristo, olhe para ele, olhe para o Cristo de Deus e creia nele. Mas o que é crer nele? Essa é a pergunta. É fácil você pensar num Cristo que realizou uma obra de salvação e você acreditando, você está salvo. Na verdade, crer nele é você olhar para o crucificado. Olhem por um momento para o crucificado. Aí na sua mente, projete um Cristo em dor, em sofrimento, em fraqueza, em amor, em perdão, levando em conta o que diz o apóstolo Paulo: Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Agora fala a verdade: nós imputamos
ou nós não imputamos aos homens as suas transgressões? Você conhece alguém que não imputa a ninguém as suas transgressões? Mas esquece a humanidade, os cristãos imputam ou não imputam as suas transgressões? Quando um cristão vê um cristão, quando um cristão vê um irmão que erra, que cai, que peca, qual é a atitude dele para com o irmão? Vocês sabem, não? Ele fala: irmão, vem aqui, me dê sua mão, vamos orar. Vamos orar, porque se nós confessarmos nossos pecados, o Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. É assim que nós fazemos. Ora, se nós fazemos o oposto do que Cristo fez, será que nós cremos no Cristo da Bíblia? No Cristo de Deus? O problema é que o Cristo de Deus, queridos, ele está todo manchado e maculado com as leis de Moisés. Nós não conseguimos ainda abandonar a lei de Moisés. Dizemos que não seguimos a lei de Moisés, mas todas as imprecações da lei e as maldições da lei nós queremos imprimir nas pessoas. Culpa, medo, condenação, tudo isso são trevas do nosso entendimento. Veio o Cristo de Deus como luz. Por que o tema da nossa conferência é Na Tua Luz Vemos a Luz? Na luz de quem? Nós vemos a luz de quem? Essa é a grande pergunta. Deus é luz, o Pai é luz, só que essa luz é uma luz inacessível. Não podemos vê-la, não podemos tocá-la, não podemos percebê-la. Aí essa luz, que é o próprio Pai, que habita em luz inacessível, ela se reflete agora no rosto de Jesus. O Cristo que vem se faz carne. Então no rosto de Jesus você vê a luz, que é o Pai. Na tua luz, que é Jesus, vemos a luz. Agora, por que Jesus é a luz? Em que sentido ele é a luz? Ora, o seu viver e as suas palavras e a sua mensagem e a sua doutrina é o iluminar da verdade. Então olhem para Cristo e vejam nele a verdade, vejam nele a luz. Não há luz fora de Jesus. Se você quiser saber o que é luz e trevas na sua própria vida, você pega aquilo que você quer saber se aquilo é luz ou treva e coloca na luz de Jesus. Se você encontrar aquilo em Jesus, é luz. Mas se você não encontrar em Jesus, é treva. E agora nós olhamos para Jesus, que é a luz, o crucificado, em fraqueza, em sofrimento, e a pergunta é: quando você olha para o crucificado, você consegue enxergar na fraqueza, no sofrimento, no negar a si mesmo, na não violência, no amor aos inimigos, a verdade? Em que de fato nós cremos? Eu quero que os irmãos reflitam comigo. Essa conferência, ela visa nos mergulhar em nós mesmos e pensarmos sobre o que nós temos de fato por fé, aquilo em que de fato eu acredito, aquilo que de fato pelo menos se torna o meu alvo e o meu desejo, porque eventualmente quando eu olho para Jesus eu posso falar: Senhor, quão distante eu estou desta verdade. Eu não estou aqui para dizer que eu, ou que essa igreja, ou que... Não, eu estou aqui para dizer que nós todos precisamos olhar para o crucificado. E ao olhar para o crucificado, precisamos almejar a verdade do Cristo crucificado. Irmão, nós temos passado por um processo
pelo menos aqui no Brasil, ou sobretudo aqui, que nos expõe a nossa realidade humana. Um processo em que a violência foi manifestada nos nossos corações, em todos os corações ou na maioria dos corações, em que os cristãos foram divididos em raiva, em rancor, em ódio. E tudo isso em nome de quê? Em nome do Evangelho, em nome de Deus. Então nós temos que nos libertar urgentemente desse vírus do pecado que nos torna doentes. E a única maneira de nós nos curarmos é olhando para o crucificado. A única maneira de nos curarmos. Estava o povo de Israel no deserto. Diz a Escritura que apareceram serpentes abrasadoras, abrasivas, serpentes venenosas. Essas serpentes picavam o povo de Israel e aquele que era picado morria. Isso foi um acontecimento natural, mas Deus queria usar aquilo como uma forma de ensinamento. Daí Moisés orou a Deus dizendo: Senhor, faça alguma coisa, porque o Senhor nos tirou do Egito e agora estamos morrendo no deserto. As serpentes abrasadoras estão picando os homens e eles estão morrendo envenenados. E Deus falou assim: olha, Moisés, faça uma serpente de bronze, construa uma serpente e coloque essa serpente no alto de um pedestal, lá no alto. E acontecerá que todo aquele que for picado pela serpente, você apenas diga que ele dirija o olhar para a serpente de bronze e que ele contemple, que ele mire o olhar na serpente de bronze, e aquele que assim o fizer será salvo, será curado da mordedura da serpente. Ora, nós temos aqui um quadro interessante, porque até então, esse texto está no livro de Números, até então nós tínhamos apenas ouvido falar de uma serpente rastejante, lá em Gênesis capítulo 3, aquela serpente que se alimenta de pó, chamada diabo, aquela serpente que enganou a mulher, enganou o homem, que os levou à degradação, que os levou à queda. Agora Deus traz, agora avisa do povo uma outra serpente. Essa não é rastejante, essa serpente não está comendo pó, é também uma serpente, mas é de bronze. O bronze na Escritura representa julgamento. Logo, aquela serpente de bronze quer dizer que, primeiro, é uma serpente, mas é uma serpente que está debaixo do julgamento de Deus, do juízo de Deus. E portanto essa serpente, ela não é rastejante, ela é uma serpente crucificada, é uma serpente hasteada, é uma serpente sublimada, é uma serpente celestial, é uma serpente do alto. A Bíblia fala de duas serpentes, uma que é rastejante, outra que é crucificada. Quem disse isso foi o próprio Jesus, quando ele dizia para os seus discípulos, ou melhor, dizia para Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele falou assim: olha, Nicodemos, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando Cristo estava na cruz, erguido, crucificado, na sua fraqueza, na sua entrega, no seu amor, na sua não violência, com a obra de amor, de perdão e de reconciliação, não imputando aos homens suas transgressões, ali é a serpente hasteada. De modo que Jesus conclui dizendo: todo aquele que crer em mim, crer no crucificado, na serpente hasteada, na serpente crucificada, na serpente de bronze, esse
viverá, só viverá aquele que, ao olhar para o crucificado, que mirar os olhos no crucificado, chegar à sublime conclusão: não existe outro caminho de retorno ao Pai, senão sermos nós unidos a Cristo na sua morte. O Evangelho não é um convite para que você acredite no que Ele fez. O Evangelho é um convite para que você, acreditando no que Ele fez, aceite ser unido a Ele na sua morte, na sua ressurreição. Logo, você não terá como escapar da cruz. Não é acreditar na cruz, mas é ser crucificado com Ele. Esse Cristo crucificado, Ele vai destruir todos os seus planos terrenos, todas as nossas vontades terrenas, todas as nossas inclinações, nossos desejos perversos. A cruz é um instrumento de destruição, de aniquilação, é um instrumento de morte. Mas qual de nós está disposto a abraçar essa cruz? Eu não quero que ninguém saia daqui essa noite dizendo: não, agora pronto, agora estou crucificado completamente e está tudo certo. Não, você vai se frustrar. Você está num processo. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui e que cada um de nós, ao sairmos daqui, saíssemos com o seguinte desejo, com o seguinte pensamento: Senhor, dá-me força, dá-me graça, dá-me fé suficiente para cada dia, a cada momento, a cada dia eu poder me unir mais e mais contigo. Na verdade, a verdadeira natureza da fé não é aquela que apenas acredita, é aquela que, olhando para o crucificado, toca o crucificado, se apropria do crucificado, recebe para dentro de si o crucificado, e agora passa a ter uma experiência interior da morte do próprio ego. A cruz de Cristo destruindo o maior inimigo de Deus, o Deus desse século, esse Satã, esse adversário que dentro de nós procura nos afastar de Deus a cada dia. Interessante como que a Escritura nos convida a perceber que não há outra maneira de sermos salvos senão contemplando o crucificado. João capítulo 12, versículo 32, por gentileza. É um texto conhecido de todos, mas um texto muito maravilhoso. João capítulo 12, versículo 32. Jesus dizendo: e eu, quando for levantado da terra, quando for erguido. O versículo seguinte vai dizer que esse texto se refere, as palavras, ao gênero de morte com que ele haveria de morrer, que era crucificado. Então eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olhem para o crucificado essa noite, queridos, cada um de vocês, cada um de nós, e saibamos que Ele é o caminho. Não há outro meio, não há outro evangelho. É nós assumirmos esse Cristo, é comermos a esse Cristo como o pão da vida para dentro de nós, para que Ele seja trabalhado em nossas almas e que Ele realize todo esse morrer dentro de nós. Não é sem razão que, quando Ele estava indo para Jerusalém morrer, Ele, voltando-se para os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez hoje você esteja pensando: puxa, é muito interessante tudo isso,
já tinha ouvido muito falar dessas questões, dessa relação de união com Cristo, mas onde está exatamente a nossa dificuldade? Porque sabemos disso, sim ou não? Agora, onde está o entrave para que essa assimilação desse Cristo seja real? Este é um terceiro problema que nós enfrentamos. Se o primeiro era a treva, da ilusão, da ignorância, do pecado, se o segundo problema é um Cristo que não é o Cristo de Deus, e uma fé que não é a fé genuína no Cristo de Deus, que nos impede porque passamos muito tempo projetando um Cristo segundo a nossa imagem e semelhança, onde está então o problema se nós sabemos onde está a verdade, que o Cristo de Deus é a verdade, sabemos do seu Espírito, da sua disposição, onde está a nossa dificuldade de sermos unidos a Ele? Existe um grave problema, talvez seja o maior de todos os problemas, que nos impede de termos essa experiência com o Evangelho. Amanhã nós vamos tratar do terceiro problema.